Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre validação do nosso trabalho, com aprendizagem remota em período de pandemia. Como colocar tudo isso dentro do calendário escolar? Esse trabalho está sendo válido? Vai computar aí como dia letivo? Vamos falar sobre esse assunto? Quer saber mais? Quer saber tudo? Então, vem comigo! Primeiro, agradecer, gente? Sempre agradecimento a você que nos acompanha, que compartilha dessa nossa ideia por uma educação muito mais sustentável, fortalecida, consequentemente uma sociedade mais saudável. E nós fizemos uma live aqui no canal. Gente, foi incrível. Eu me empolguei muito. Coloquei óculos, eu nunca gravo de óculos, pra live. Coloquei o óculos porque aí eu ia acompanhando, fiz pelo celular, não foi pelo Note. Então eu não conseguia puxar ali. E eu ia, interagindo conforme eu conseguia. É muito difícil, viu, gente? Mas foi uma experiência incrível. E eu agradeço a todos que participaram. Depois eu fui lá ler no chat e aí fiquei encantada com a participação desse Brasilzão inteiro. Tinha mensagem até em inglês, gente, fantástico. Tem outros países que nos acompanham. Então, a vocês o meu muito obrigada. E aí passaram perguntas importantes, eu não consegui ver. Umas professoras amadas e queridas colocaram: Samantha, validação. É claro, porque a gente falou de calendário escolar. Como é que a gente faz para validar o nosso trabalho durante esse período? O que a gente precisa? Senão as coisas vão acontecendo, passa e depois a gente não vai conseguir validar isso. Tá sendo um trabalho bem feito, O Brasil inteiro aí se envolvendo para fazer o melhor pelos alunos que estão em casa. Mas e aí, como validar tudo isso? Então a gente vai falar sobre isso. Outra dica aí, se inscreva no canal. Claro, se você tá vendo aí inscrever-se embaixo no seu celular ou no seu note, já clica, gente, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos, com os professores, com os pais, para que todos conheçam um pouquinho mais a respeito do nosso trabalho, que por trás de uma brincadeira tem muitas situações, muita intencionalidade envolvida, gente? Assim a gente vai fortalecendo e no canal tem muitas dicas para os pais também. Mas bora lá falar sobre validação? O nosso trabalho tem validade, Samantha? Claro que tem, gente. Tudo que estamos fazendo tem uma validade legal aí, Eu estava assistindo a professora Maria Helena Guimarães do Conselho Nacional de Educação e ela deu alguns passinhos que eu vou transmitir para vocês. Muitos não têm essa possibilidade de acompanhar. E aí a gente vai trazendo aqui no nosso canal tudo que é de novo durante esse período de pandemia. Então fiquem ligadinhos aqui comigo. O que ela coloca aí? O primeiro passo é a elaboração pela escola e pela equipe de um plano de trabalho. Nós começamos, meu Deus, começou a história da pandemia, É suspensão de aulas, e aí todo mundo foi se organizando conforme podia. Agora, como que falam, a poeira baixou? Mais ou menos, gente? O Brasil está numa situação crítica aí. Mas agora que as coisas já se acomodaram, que passou aquele período, um turbilhão, Algumas escolas fazendo, outras não. Alguns municípios fazendo, outros não. Alguns em férias, recesso. Agora as coisas se acalmaram e a gente precisa, Qual é a indicação do conselho? Gente, manter o vínculo com as famílias, com as crianças. Como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente precisa organizar esse nosso trabalho. Então, esse vídeo aí, se você está assistindo, nossa, eu sou professora, mas eu preciso da equipe. Claro, a gente trabalha sempre em união. Eu preciso da legislação do meu município. Então, tudo que é feito precisa da secretaria, do Conselho Municipal de Educação. Então, sigam as orientações da secretaria de vocês, do sistema, da rede e do conselho. Aqui nós damos sugestões que vocês podem levar para os técnicos da secretaria, para os conselheiros, do Conselho Municipal de Educação, porque é tudo muito novo e a gente está se estruturando, estamos organizando. Então, lá na escola, um planinho de trabalho simples, gente. Nossa, mas e agora? Como é que eu faço um plano de trabalho?
simples de tudo, mas que vai facilitar. Na hora que o diretor for entregar o calendário escolar, facilita demais a vida de quem vai homologar esse calendário, de quem vai analisar esse calendário. Porque eu preciso dos registros. Mas e aí, eu vou mandar todos os registros de todos os professores? Imagina um calhamaço assim, quanto tempo a gente vai ficar em trabalho, em home office? Quanto tempo a gente vai ficar trabalhando de uma forma à distância, né? Então, para organizar, para facilitar a vida do seu supervisor de ensino, né? Da sua secretaria, da sua rede, um planinho de trabalho já, puxa vida, ali vai constar o quê? O meu público, um estudo breve do que eles terão acesso. Por isso a importância da equipe. Eu faço aqui com a minha equipe de diretores, de supervisores, reuniões por Hangout, Zoom, aí você vai ver o aplicativo que fica melhor. A gente distribui tarefas, ó, você faz isso, você faz aquilo e depois junta num documento único. Certo? Para que tenha validade, gente, esse nosso trabalho, primeiro a gente precisa colocar no papel, né? O papel importante é documentar. Esse momento está sendo histórico, depois a gente vai ter que explicar para as próximas gerações como é que nós fizemos isso tudo. A questão da tecnologia está prevista desde os PCNs, do referencial. E olha, tá aí dentro da BNCC. Então fazer uso disso, né? Qual é a realidade da minha comunidade, dos meus pais? Porque senão, gente, a gente faz um trabalho maravilhoso, me preocupo tanto com a videoaula, faço uma videoaula fantástica e tem um pai assistindo. Dos 20, dos 30, eu consegui um. Então, o que esses 20, 30 têm como acesso? Qual é a dificuldade deles? Então, primeira coisa, analisar o meu público para determinar um caminho a seguir aí, uma rota. Depois, nesse plano, eu posso envolver não só os professores, mas toda a equipe. Tem gente aqui no canal que coloca, olha, eu sou readaptada, no que eu posso ajudar? Me dê sugestões, Samantha, eu quero ser útil nesse momento. Porque estamos em home office, muitos estão ganhando e por uma questão ética e moral, querem sim participar. Até mesmo uma questão pessoal, puxa, eu quero estar sendo útil aí para as crianças que estão em casa. Então, envolver essa equipe, o que cada um pode contribuir, né? Estamos trabalhando e muito gente em casa. Elaboração de aula, plano, como é que eu coloco isso no vídeo? O que não pode fazer é sobrecarregar esse aluno. Eu falei na live, o ocupacionismo, né? Ocupar o tempo dele. Então, eu tenho lá 20 auxiliares de educação, monitores, todo mundo quer ajudar. Se cada um ler uma história, contar uma história, e eu conseguir gravar esse momento e enviar, eu já tenho história para 20 dias. Eu posso mandar uma história curtinha por dia e atender aí de repente uma faixa etária. Olha que legal, que bacana e o quanto as crianças vão amar esse trabalho. Então, no meu planinho, analisar a minha comunidade, envolver a minha equipe, determinando o que cada um vai fazer, como vai fazer, certo? Como é que eu vou avaliar isso? Fazer uma análise da participação dos pais, do retorno deles, das famílias. Então pronto, eu fiz um planinho, já previ a minha comunidade, o envolvimento da minha equipe, fechei o que cada um vai estar fazendo durante esse período e como eu vou avaliar isso. Quais os recursos que eu vou fazer uso, né? Nossa, tem aquela professora que ela morre de vergonha. Ela não quer fazer o videoaula, que ela não quer aparecer. Gente, tem aplicativo que cria um avatar. Aí não é a pessoa que aparece, é um avatar que tá ali falando com você. Eu achei fantástico. Puxa, organizei minha equipe lá e tem alguém que não é a favor. Então coloca para essa pessoa o que ela sugere de trabalho para esse momento. Né? Evitar o contato físico é importante, gente, porque se vocês estão acompanhando os números de contaminados, os números de pessoas que estão na fila esperando um leito na UTI, então, evitando o contato, o que é que eu posso fazer? O que eu posso sugerir nesse momento? Coloquem no papel, né, quais os registros eu vou fazer uso. Aqui no nosso canal eu já coloquei modelo do plano diário, do plano semanal. Então eu posso estar colocando tudo isso na hora da entrega do meu calendário, eu posso estar colocando tudo isso para validação desse tipo de trabalho. Segunda dica, organizem um guia para os pais.
né? A minha equipe de berçário ali, a BNCC divide em 3 grupos de crianças. Então eu posso fazer com a minha equipe 3 guias, tudo simples, gente, mas que vai fazer uma diferença lá na frente e durante o trabalho de vocês é enorme. Então um guia para os pais, para os bebês. Senhores pais, queremos aí fortalecer esse vínculo de escola e família, fortalecer o vínculo de pais e filhos e para berçário, imprescindível a participação de um responsável. O responsável vai ouvir a história, a música, assistir a brincadeira junto com a criança e realizar junto com ela. Então eu contei a história lá com o tecido, depois o adulto é que vai brincar com esse tecido e com a criança. Explicar que o nosso trabalho é feito por meio das interações e das brincadeiras e o quanto as crianças aprendem com tudo isso. Então, um guia para esses pais da importância deles nesse momento. Depois de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, um outro guia. Também colocando a importância desse vínculo, escola, família, professores, pais e crianças. E que aí eu já posso estar envolvendo a criança, porém ela vai precisar ainda muito dessa família participando, apoiando, pelo menos um membro, um responsável, participando ativamente desse momento com ela. Que seja aí reservado um tempinho do dia para esse acompanhamento. E crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses, né? Que eles já começam a ter até mais autonomia para esse uso, mas que também precisam desse acompanhamento. Coloquem a questão do tempo de tela, da importância de ser restrito, né? Que isso não faz bem para a criança, mas que ela não fique tanto tempo ali. E também a necessidade do feedback deles para vocês, porque tudo isso vai contar na nossa validação de dia letivo. Então, pais, eu vou precisar de um retorno de vocês, da participação por meio dos registros, foto, dos comentários que eles vão fazer ali junto com vocês, dependendo da mídia que vocês vão estar utilizando, do instrumento que vocês estão utilizando. Então, a importância desse feedback. Certo? Olha que show, gente! Plano de trabalho, guia de orientações e aí eu vou para as crianças. Tudo registradinho por meio do plano de aula, por meio desse meu semanário, né? Então eu registro lá, já dei dicas aqui do que a gente vai priorizar no currículo. Se você não assistiu, confere os vídeos do canal. Tem uma playlist, gente, só para esse momento. Terceira dica aí. Samanta, como é que eu vou validar a questão da presença? Tem um número que eu preciso garantir? Primeiro, o que prevê a nossa legislação? Quem é que é responsável pela frequência dos alunos? A legislação prevê que cabe ao poder público, em parceria, gente, com as escolas, junto às escolas, as famílias, zelar pela frequência escolar. Então, orientem os pais a respeito disso, coloquem até a legislação aí para eles nesse intuito, porque a gente pode ir trabalhando no sentido de atender a criança e também esses pais que não são pedagogos e que agora estão com as crianças lá em casa, né? Nesse estudo em casa. Então, como é que eu posso? Porque se eu quero uma maior qualidade para o meu aluno, que é isso que a gente quer, né, gente? Eu preciso também trabalhar na formação desse pai, por meio de textos curtos. Tudo que eu estou falando aqui, gente, não precisa ser um conteúdo enorme, né? Eu vou fazer um guia para o meu pai. Nossa, eu fiz um guia lá enorme. Ele vai ler? Puxa, a gente tem que ser realista, né? Nós precisamos ser realistas e assim, muitas vezes o menos é mais. Então, informações consistentes, né? Que auxiliem esse pai aí nesse momento, que auxiliem, que garanta qualidade para essas crianças. Uma forma simples e sucinta. Não adianta eu entregar um calhamaço que de repente esse pai que está lá em casa, ele, né? Eu vou contar toda a história da infância, lá vou fazer um texto introdutório, que nem da BNCC, contar a história da infância, da educação infantil. Ele vai ler, gente?
Eu acho incrível isso, eu apoio, eu acho que tem que ser feito assim, porém, na realidade, a gente às vezes precisa dar uma resumida em algumas situações e ir direto, porque um arroz e um feijão bem feitinho, eu já tentei, eu queria comer muito aquele negócio, ai, até esqueci o nome agora, fundi de queijo com carne. Comprei, ai, deu até água na boca. Comprei um monte de queijo, né? Coloquei lá, ai meu Deus do céu, na hora que eu fui comer, eu falei, ai gente, eu não consigo, eu acho que porque eu nunca tinha experimentado, sabe quando o paladar ficou? E às vezes eu faço aqui em casa um arrozinho, queimo o alho, uma cebolinha, uma carninha com batata que eu aprendi com um amigo aí, que ele falou que a gente tem que fazer isso aí, às vezes isso dá uma diferença tão grande, né? Um ovo frito bem feitinho, olha que delícia. Então, às vezes, o simples, o menos é mais. E a frequência, Samanta, você estava falando da frequência aí, quanto é que eu preciso garantir de participação? A Lei de Diretrizes e Bases diz o que, gente, sobre a frequência dos alunos em período presencial? 60%. Alguns municípios se organizam naquele presencial para computar como dia letivo metade da sala mais um. Então, se eu tenho 24, eu preciso da participação de quantos alunos? 13 alunos, né? Para validar esse dia. No período de pandemia online, nós não temos, a legislação não fechou o número, mobilize o quanto mais. A nossa intenção é sempre atingir todos, mas eu não consigo atingir todos. Qual é o maior número de crianças? Porque às vezes nem no presencial a gente consegue atender todos. A educação infantil tem uma especificidade que é só dela. A criança fica doente, ela não vai para a escola. E os bebês geralmente, né, ficam resfriadinhos, com alguma alergia, febre, dentinho. Então, assim, eles já não vão para a escola. 100% eu já não tenho como garantir isso fisicamente. Imagine agora virtualmente. Então, no virtual não tem um número fechado, porém, mobilize o quanto mais vocês conseguirem de alunos para garantir essa participação, para garantir essa validação. Então, a validação é possível? Sim! O nosso trabalho não está sendo perdido. Esse trabalho está sendo valorizado pela Undime, pelo Conselho Nacional de Educação, graças a Deus. Nosso canal, em parceria com vocês, está no rumo certo, no caminho certo. Eu agradeço as sugestões e vídeos que vocês coloquem, vão colocando aí. Peço desculpa se de repente na live passou algum outro assunto importante e eu não consegui visualizar, mas coloquem, deixem aqui sugestões que eu faço, eu dou esse feedback aí para todos. Muito obrigada mesmo. E para finalizar as dicas dessa validação, o professor pode criar o quê? Uma planilha de acompanhamento dessa, né? Porque a gente não está usando o diário de chamada agora nesse momento, não tem como fazer chamada. Mas eu posso utilizar uma planilha e ir registrando a participação deles ali. Nossa, do qual pai, do qual criança que eu estou tendo feedback, qual que está participando, por que isso vai ser importante? Para que no retorno, gente, a gente invista na equidade. Quem não conseguiu ter acesso, investir nessa criança que não conseguiu, não deixando as demais, mas trabalhar aí com a questão da equidade prevista na BNCC. Ok? Então aí validação do trabalho, validação de tudo isso que nós estamos fazendo. E agora vamos abrir grupos de WhatsApp. Tem um monte de gente pedindo, Samanta, abre grupo, Samanta, me adiciona. Gente, eu não adiciono, eu deixo o link e vocês acessam, ok? Esse trabalho de grupo de WhatsApp, o que é? É pra gente organizar, dar ideias, sugestões. Nossa, Samanta, e você vai trabalhar o ano inteiro, a vida inteira com esse grupo aberto? Não, gente, existem as regrinhas do grupo, porque a gente, humanamente, eu não consigo atender a todos, né? A necessidade de todos, o tempo todo. Eu também tenho o meu trabalho, também tenho os meus filhos, eu já até expliquei um pouco sobre isso, mas eu gosto muito desse contato. Esse contato com vocês nos fortalece, nos amadurece, contribui com o canal, né? E formação, gente, a formação, ela tem que mexer com as bases. O que é que forma a nossa prática? Modelos mentais e teorias subjetivas formam a nossa prática.
né? Para que haja mudança disso, para que haja entendimento disso, precisa de uma formação muito consistente, muito bem planejadinha. E nós fizemos isso aqui no nosso canal e formamos curso, né? Foi elaborado o curso para trabalhar a fundo essa questão. Nesse curso tem grupo de WhatsApp de assessoria exclusiva. Então, o que a gente faz nesse nosso grupo de WhatsApp? A gente dá um auxílio, porém a gente encaminha para o curso, que tem um aprofundamento muito maior e a gente consegue atender as necessidades das pessoas. Então, o grupo é aberto, tem horário de abertura, horário de fechamento, participem. Quem tiver condições e gostar do nosso trabalho, vai ter a possibilidade de entrar nesse nosso curso, nesse nosso grupo de assessoria, que muitos já estão participando, eu agradeço como a gente aprende ali. Se vocês quiserem, de repente, reunir a equipe da escola, nossa, Samanta, a gente quer você junto com a equipe. Há essa possibilidade também, a gente vai conversando dentro do grupo e eu espero. Conto com vocês, conto com a presença, vamos encher, gente. Eu vou deixando aqui o link de acesso para vocês. Olhem bem a data do vídeo, porque o YouTube é fantástico, né? Esse vídeo vai perdurar aí por um bom tempo. E aí, às vezes, o grupo, ele é encerrado, porque tem um número, gente. Não sou eu. Tem um número de participantes que o WhatsApp consegue atender. Se eu não me engano, até 250 pessoas, produção. E aí, passa rapidinho desse número, a gente vai abrindo outros, mas tem um limite também humano de atendimento desses grupos. Então, corre lá, garanta a sua vaga, venha conversar comigo, venha participar comigo, dividir ideias, sugestões, dúvidas, porque a sua dúvida pode ser a do outro. E aí a gente vai contribuindo um com os outros, montando uma rede, uma corrente de fortalecimento da educação infantil, dessa base da educação e da sociedade. Conto com vocês, um beijo, até a próxima e fiquem com Deus.